partir de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Coração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Aleluia! Vem me transforma em um novo ser. Misericórdia. Coração da Misericórdia. Me perdoa. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, eu sou grata a Deus, porque Ele tem nos socorrido. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Nós choramos, nós rimos, Deus nos cura, Deus nos orienta, Deus nos corrige, mas Ele quer o nosso bem. E muitas vezes eu vejo hoje, por mim, amada igreja, que o que está faltando? Está faltando entendimento, esclarecimento através da palavra de Deus, porque muitas vezes eu pego um versículo e eu não vou até o final daquele texto e eu entendo daquela forma. Ah, Deus prometeu, Deus vai fazer, mas para Deus fazer algo para mim, eu tenho que me reposicionar. Eu tenho que estar condicionado à vitória que Ele tem para me dar. Eu tenho que estar na brecha, eu tenho que estar na porta. Na porta quer dizer o quê? Buscando, vigiando. Porque muitas vezes nós não conseguimos compreender que o diabo ele é tão astuto que ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir o nosso relacionamento, destruir o casamento, destruir a nossa saúde. Quantas pessoas dizem, eu sou livre, eu bebo, eu vou usar droga, eu vou me prostituir porque eu sou livre, eu posso. Sim, tu pode fazer. Mas aí você vai estar dando brecha, você vai dando ênfase para o inimigo, trazer enfermidade. Quantas pessoas com cirrose, que depois de um longo tempo de bebida alcoólica, muitas vezes acontece a cirrose hepática também devido a uma medicação. Uma medicação que você tomou há muito tempo, ela pode se transformar, mas a maioria das vezes acontece por causa da ingestão de álcool. E muitas vezes nós não cuidamos da nossa alimentação, até uns cuidam do corpo físico, vão malhar, vão isso, vão aquilo, mas daí não cuidam da vida espiritual. E nós temos que ter um equilíbrio. E também para saber se é Deus que está falando comigo, se é Deus que está me conduzindo, se aquela porta ali realmente foi Deus que abriu para mim. Porque quantas vezes eu observo, eu já fiz isso e eu tenho cuidado para não fazer isso, para não cair, porque ele é tão astuto, ele usa a palavra de Deus como lá, quando nós vemos, às vezes as pessoas dizem para mim, pastora, eu estou no deserto, o diabo me levou para o deserto. O diabo não leva você para o deserto. Quem leva o Senhor para o deserto quem leva você para o deserto, é o Senhor, para mostrar para você o que é que você tem dentro do teu coração. Quando você está num deserto aí, numa situação financeira, quando você está num deserto aí na tua saúde, o que está dentro do teu coração? É murmuração? Como ontem falava, esses dias uma irmã me disse assim, que Deus me quebre, que Deus me amasse, mas eu não sei se ela sabe realmente o que é céu e inferno, mas ela disse para mim que ela queria Jesus, e que Deus pudesse quebrar ela. Agora Deus está amassando e ela está reclamando. Eu disse, para de reclamar, já está sendo quebrada, vai ser quebrada mais, porque ela pediu, então muitas vezes nós pedimos algo para Deus e esquecemos. Eu quero levar tua palavra, Senhor, usa os meus pés, usa as minhas mãos, usa a minha voz, e daí depois quando Deus quer te levar em certos lugares, não, mas eu não vou lá, porque lá tem leão, lá tem gigante, lá eu vou ser devorada, é melhor ficar aqui no meu comodismo. Mas chegou o momento, quando o Senhor quis salvar Abraão, ele disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, o que ele fez? Obedeceu.
em partes, porque ele levou Ló, ele não era para ter levado Ló, mas essa é outra parte. Então, ele obedeceu, ele saiu, mas ele só realmente foi abençoado depois que ele separou de Ló. E então, ele não ficou nos mesmos costumes, não ficou junto naquele momento com os familiares dele, ele não ficou, só a esposa, porque tem coisas, amada igreja, que as pessoas não vão compreender. As pessoas da nossa família, os nossos familiares, a nossa parentela, não vai entender o teu chamado e muitas vezes até nos machucam. Porque se uma pessoa estranha me machucar, é bem fácil, eu me afasto e deu, eu não tenho por que ficar perto daquela pessoa. Mas quando é um familiar meu, um familiar mais próximo, o que aconteceu? Quando Abraão se separou de Ló, ele disse, não, nós aí, ó, nós somos irmãos e nós não podemos ficar brigados, então escolhe, porque na verdade Ló, à vista humana, olha só como tem o engano, à vista humana, o que Ló escolheu, nossa, era bem melhor do que Abraão. Ele foi pela vista, mas ele foi enganado, porque lá foi destruído. Então, muitas vezes, a nossa visão física nos leva, muitas vezes, até para o abismo. Aí eu olhei aquilo ali, eu vi aquilo ali, eu olhei para aquela mulher, eu olhei para aquele homem, eu olhei para aquele trabalho, eu olhei para aquela situação, e às vezes não é da forma como você pensou. Mas quando nós somos direcionados por Deus, um pequeno relato, há poucos dias eu precisava comprar alguma coisa, era a mínima coisa que eu precisava comprar aqui para arrumar um negócio aqui na minha casa. E todas as vezes que parece que não tinha lugar para estacionar, não deu certo naquele dia, outro dia eu esqueci e eu não entendi. E na verdade, ontem eu ganhei aquilo que eu precisava. E a pequena coisa, você vai dizer, nossa, pastora, tu dá ênfase para isso? Sim, eu dou nas pequenas coisas. Eu dou nas pequenas coisas porque quando eu valorizo aquilo que saber que é Deus que estava proporcionando para mim, e no momento se eu fosse reclamar, que droga, não tem lugar para mim estacionar, eu vou lá para a cidade, eu esqueço, eu faço isso, eu faço aquilo e tudo parece que dá errado. Não, eu não reclamei. E simplesmente ontem quando eu me deparei, eu estava com aquilo ali nas mãos e eu sou grata a Deus por isso. Nas pequenas coisas, porque eu sei que é Deus. E tem coisas, amada igreja, que eu estou esperando no Senhor, e faz tempo, e não estou compreendendo. Talvez você vai dizer da mesma forma, mas parece que antes de se ajeitar as coisas, parece que está complicando. Eu não é assim. Para ti, deve ser da mesma forma que para mim. Mas eu não estou reclamando, eu só estou tentando entender o que é que Deus tem para mim nessa situação. É uma coisa que aos meus olhos humanos já está passando do tempo, mas para o Senhor não. E eu me deparei com aquela situação, quando eu estava com aquilo na mão, eu disse, Deus, mas como o Senhor é bom. Se o Senhor proveu isso aqui, que é a mínima coisa, que até eu tinha condições de comprar, mas o Senhor proveu, não paguei nada. Então é assim comigo, é assim com você. Se você valoriza as pequenas coisas que Deus está te proporcionando, a saúde que você tem, talvez você não tenha saúde, mas você tem como pegar um remédio, talvez aí na saúde pública, ou você tem um dinheiro para comprar, agradeça. Agradeça pelo ar que você está respirando. Essa noite foi uma noite que eu dormi muito pouco e eu não reclamei, eu fiquei ouvindo o áudio de um, ouvindo o áudio de outro e fiquei buscando, apresentando a Deus a minha vida de Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Simplesmente o sono foi. E eu fiquei meditando. Eu fiquei meditando na minha vida, no meu passado, coisas que eu sei que ontem Deus curou. Enquanto eu estava conversando com a missionária, e eu sei que nessa conversa eu chorei, ela chorou, mas não de tristeza. Eu chorei, minhas lágrimas desciam, porque eu disse para ela, porque eu vi Deus. Eu vejo Deus nessa situação, eu vi Deus. Muitas vezes somos julgados, as pessoas não compreendem
As pessoas não compreendem. Acham que nós somos duras demais, que nós não temos sentimento. Não. Mas o Senhor consola de uma forma e o Senhor nos ensina, porque o que eu e você precisamos fazer é guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar. Quando eu tenho a palavra, por mais que o diabo venha me dar prato, mas eu tenho a resposta pela palavra, como Jesus teve no deserto. Quantas pessoas dizem, não, mas eu posso ir, eu sou livre, porque o Senhor está comigo, Ele vai me guardar. Mas Ele diz, vigiai, quando você vai atravessar a rua, o Senhor vai te guardar, sim, Ele vai colocar o anjo do teu lado. Mas quando você está ciente do que tu está fazendo errado, Ele não vai te guardar, não. Quando eu estou ciente, a palavra diz, se você beber veneno mortífero e você não souber, eu vou te guardar. Agora, se você sabe, você não vai beber. Você vai ter esse cuidado. Você vai dizer, não, eu não vou beber isso aqui, porque isso aqui vai causar um mal, um dano para o meu físico, para a minha saúde. E muitas vezes é assim. O inimigo oferece, como ofereceu para Jesus, eu vou te dar tudo isso aqui se tu me adorares. Adorarás somente a Deus. Se prostrar somente diante do Senhor. E quantas vidas estão se prostrando diante de políticos, diante de homens, diante de mulheres. Eu tenho que me prostrar me humilhar diante do Senhor, para que o tempo certo Ele venha me exaltar. Mas quando eu me humilho, Ele tira toda a arrogância, Ele tira aquele meu eu. E Ele vai quebrando, Ele vai me mostrando o que Ele pode fazer. E aí quando Ele vai me abençoar, eu não vou querer me engrandecer, porque eu tenho que saber que a minha vida é como uma roda gigante. Um dia eu tô lá em cima, outro dia eu tô lá embaixo. E quando eu tô lá embaixo, eu tô sendo humilhada, tá tudo bem. E quando eu tô subindo, eu já quero aparecer. Quando eu tô lá em cima, então, já quero pisar nos outros. Eu sou, eu faço, eu posso. Mas lembre-se que vai descer. E da mesma forma como você estava lá em cima, quando você vai estar lá embaixo, aqueles que você pisava, Deus vai permitir alguém pisar em você. Então, cuidado. Deus sempre nos traz um ensinamento através da sua palavra. Então, se Deus está restaurando o meu interior, como eu disse para a irmã, ontem nós conversando com a missionária, eu disse para ela, Deus restaurou o meu interior, das perdas, o sentimento, aquilo que não tem como mais voltar atrás, não tem o que fazer. Mas tem coisas que tenho que fazer, sim. Só que eu não posso trazer aquele passado de dor e eu ter autopiedade de mim, compaixão de mim, pobrezinha de mim, porque eu vejo pessoas que até um convívio assim meio familiar, que dizem, porque olha a idade que eu tô, já passei por isso, por aquilo, e vocês não têm dó de mim. Não, nós temos que mudar nossa conduta, mudar nossos pensamentos. E a palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 12, Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Deus restaurou a mim, Deus está restaurando. O que é restaurando? É tirando. Tu vai num dentista, vai restaurar um dente, tu tá com uma cárie. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma broca, vai pegar um material lá e vai fazer o quê? Ele vai tirar aquilo que está estragado. E assim o Senhor faz conosco. O que está estragado aí dentro do teu interior, que você nem sabe o que está causando indigestão. Ele vai tirar. E aqui, ele já está dizendo que ele já está louvando e agradecendo, porque Deus está restaurou o seu povo. Ele está me restaurando, ele vai restaurar você, mas você tem que dizer, Senhor, como tem aquele louvor que diz, conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Quantas vezes nós confiamos numa máquina, lá no banco, eu vou lá, um caixa eletrônico, eu vou lá, coloco meu cartão, coloco a minha senha, ou aproximo, de repente lá eu quero fazer um saque. Eu tirei tanto. Às vezes é muitas notas, isso pode ser que acontece contigo, comigo não tem muitas notas para sair não. Muitas notas você não conta, você pega o dinheiro e você guarda. Você confia naquele caixa eletrônico. Mas eu quero dizer para você, assim você tem que confiar no Senhor. Saber que aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai restaurar, mas tem coisas que para Ele colocar coisa nova tem que sair o que é velho.
Restauração é isso. E aí o dentista vai lá, ele limpa teu dente, ele limpa, aí ele coloca, ele seca, ele coloca um arzinho, tudo faz parte de um processo conosco. Deus manda um ventinho ali para secar aquela área, aí ele mistura aquela resina, aquela situação ali. Eu não sei o que usa hoje, quando eu trabalhava eu sabia, mas hoje eu não sei o que se usa mais. Daí ele coloca ali em cima daquele dente, fica um tempinho ali, coloca um ar de novo, volta ali para secar, aí ele dá uma lixadinha. Restaurou. Você vai viver anos com aquele dente restaurado. E assim é a nossa vida. Pode voltar uma cárie? Pode. Mas tem como restaurar. Pode voltar o inimigo querer colocar uma sujeira no teu coração? Pode, mas mostra pro Senhor. Senhor, aqui ainda tá doendo, tá um pouco inflamado. Tem coisas que eu tô ouvindo e tá me machucando. É por quê? Porque tá inflamado. Tem coisas aí dentro do teu coração que tem que sair. E ele está dizendo assim: e dirás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. O Senhor nos consola em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico se tornou a minha salvação. Em todo tempo, nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus. Deus é bom em todo tempo. E vós, com alegria, tirais água das fontes da salvação. Tira água da fonte da salvação com alegria. Agora eu vou orar. Agora eu vou buscar a presença de Deus. Agora eu vou ter uma intimidade com meu Pai. Com alegria. Mesmo as lágrimas descendo, mas o coração em gozo, porque eu estou diante do meu Pai, que pode resolver o meu problema, que eu não posso. Eu já falei, eu já fui, eu já fiz. Agora é com Ele. A minha parte e a tua parte eu preciso fazer, você precisa fazer, como Ele diz que Ele foi tirar a água da salvação, das fontes da salvação. Ele foi. Então eu preciso e você precisa também. Pare de querer pegar da água dos outros. Vai acabar para o outro, vai acabar para você. É como o azeite das lamparinas das 10 virgens. E direis naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos seus feitos entre os povos, e cantai com excelso o seu nome. Cantai ao Senhor, porque Ele fez grandiosas coisas. Saiba-se isso em toda a terra, exulta e canta o gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Deus é grande. Não é esse problema, não é esta enfermidade, não é essa desavença familiar, não é esse alcoolismo, não é esse vício que é grande, não é essa depressão que é grande. Grande é o nosso Deus, que muda os tempos e as horas, mas Ele não muda e não vai mudar. Ele continua sendo o mesmo. Ele se deixa encontrar por aqueles que vão buscar. Aqueles que vão buscar de todo o coração. Aqueles que usam de sinceridade. Senhor, meu coração está machucado. Eu estou sensível, Senhor. Por quê? Porque está doendo. Tem feridas emocionais que Deus quer tocar. Mágoas. Ressentimento, raízes de amargura que Deus quer arrancar nesse dia para restaurar. Você crê nisso? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, nesse dia, Pai, segundo dia da semana, estamos aqui, Deus, para glorificar o Teu nome, para Te agradecer, para Te louvar, porque sabemos que o Senhor restaura. E para restaurar, Senhor, é necessário mexer, é necessário tirar aquilo que está estragado, meu Deus. E eu Te dou livre acesso, meu Pai. Eu sei que tem vidas que estão aqui, Pai, que estão sufocadas. Mas estão aí, Senhor, com as mãos fechadas, com o coração fechado. Não deixa o Senhor chegar, não deixa o Senhor tocar. É a mesma coisa quando uma criança, tu vai fazer uma medicação, não faz assim, não faz assado, vai se movimentando, vai colocando as mãos, vai colocando os pés na frente, muitas vezes até grita, e nós também fizemos da mesma forma, Pai. Mas hoje, Pai, que o Senhor venha agir.
por nossa liberdade. Eu te dou liberdade. Eu não posso te dar liberdade para os meus irmãos, porque o Senhor deu livre-arbítrio para cada um, meu Deus. Mas eu quero ser tocada. Eu quero ser curada, Pai. Porque tem coisas que ainda tá doendo. O Senhor conhece o meu interior. O Senhor é que sonda, o Senhor que esquadrilha os meus pensamentos, Pai. Como ontem, Pai, enquanto contava para os meus netos, Pai. Situações que aconteceu quando eu era criança, lembrando do meu pai, da minha mãe. E de repente eu comecei a derramar as lágrimas, porque eu sei que o Senhor estava curando. Talvez tinha alguma coisa, Pai, que estava bloqueando as minhas bênçãos. Eu não quero, Pai, que nada fique bloqueando. Eu não quero ser impedimento, Pai, para me receber, Senhor, a cura divina. Assim eu te peço pela vida do meu irmão, da minha irmã, que ainda está resistindo, está colocando as mãos na frente, está colocando os pés na frente, está colocando palavras, está se esquivando, como o homem do tanque de Betesda, que diz, não tenho ninguém, talvez você está assim, mas Deus está chegando aí hoje, com cura divina, com restauração, com restituição. Pai, eu apresento cada vida agora, Pai. Eu apresento, Deus, todos os meus irmãos, as minhas irmãs, Pai, que estão indigestos, ingeriram tantas coisas, Pai, sem saber. E hoje, Pai, estão aí obesos espirituais e raquíticos da vida espiritual. Mas hoje, Pai, nós queremos colocar tudo diante de Ti. Nós queremos, Senhor, ter equilíbrio, Deus. Nós queremos, Senhor, ter sabedoria e entendimento, Pai. Não ser mais enganado pelo diabo. Ele é tão astuto, Pai. Ele vem, Senhor, apresentando coisas boas aos nossos olhos, aquilo que nos agrada. Assim como Ele fez com Jesus. Apresentou a Jesus, Jesus estava com fome, Ele apresentou o quê? Aquela situação. Mas Jesus nós vamos ter sempre a palavra. E a palavra que nos guarda, a palavra que nos protege, é a palavra que nos liberta, Deus. Oh, Espírito Santo da verdade, que toda mentira, que todo engano, Pai, que tudo aquilo, Pai, que está por trás, Pai, que o inimigo vem para nos destruir, Pai, para nós olhar achando que Ele é um gigante, esses problemas, mas a Tua palavra está dizendo que o Senhor é grande e se mostra no meio de nós, no meio de Ti, no meio de mim, no meio da minha casa, no meio da minha família, no meio do meu ministério. Pai, obrigada por tudo, Deus. A Tua misericórdia nos alcançou nesse dia, Pai, por isso que nós estamos aqui e eu Te agradeço. Pai, eu apresento, Senhor, a nossa nação brasileira. O caos que estamos vivendo, Deus. Que o Senhor venha mostrar a sua grandeza, porque Tu és grande. Trovejou e o Senhor está em cima das águas, muitas águas. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Eu Te apresento o meu estado, eu te apresento a minha cidade, o meu bairro, Pai, os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos, Pai. Quanto sofrimento, Pai. Quanto sofrimento deste povo, meu Deus, povo que está encurvado diante das dificuldades, diante dos problemas, Pai, mas não sabe como descarregar esse fardo. Pai, tem misericórdia. Visita os hospitais, os asilos, presídios, valados, vidas que estão aguardando cirurgia, vidas que estão se recuperando de cirurgia, Pai, vidas que estão aguardando resultado de exames, Pai, aquelas salas de espera, meu Deus, quanta angústia, quanta aflição, quanta tristeza, o que se passa no coração, o que se passa na mente daquelas pessoas que estão lá, meu Deus. Só o Senhor que sabe. Mas consola, porque a Tua palavra está dizendo aqui que o Senhor consola. Consola aquele que chora, aquele que perdeu seu ente querido, Pai, aquele que está numa situação difícil, Pai, que foi buscando, Senhor, recursos em outra cidade, em outros estados, em outros países, Pai, e hoje estão lá prisioneiros, não conseguem nem voltar.
estão de mãos amarradas, Pai. Mas o Senhor é aquele que pode mudar esta situação. E eu te peço, Pai, aquilo que está bloqueado na nossa vida, que o Senhor venha desbloquear. Que o Senhor venha, Pai, com a tua mão forte e poderosa, Pai, jogando por terra esses gigantes que têm se levantado, gigantes que têm levantado, Senhor, na nossa saúde, Pai, no nosso emocional, Pai, na nossa vida familiar, Pai, esse gigante, Pai, que trouxe, Senhor, esta contenda, essa divisão nessa família, que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar, eu oro pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai, coloco diante de Ti sua família, Pai, esta arca, Pai, que Teu Filho está construindo, e nós estamos aqui, Senhor, os obreiros, que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais, a seara é grande, mas os obreiros são poucos, Pai, que todo espírito de divisão, de contenda, de briga, de ira, de raiva, de ódio, de competição, Pai, quanta competição, Pai. Mas enquanto, Pai, Ana competia com Penina, ela se frustrou. Mas quando ela se derramou na Tua presença, meu Deus, aí sim ela saiu abençoada. O semblante mudou. Eu te peço hoje, Pai, que nós não vamos competir com ninguém, que o nosso semblante vai mudar, Pai. Que todo ciúme, que toda inveja, o dedo que aponta, que acusa, caia por terra em nome de Jesus. Nós precisamos viver em união, meu Deus. Assim eu te peço, Pai, para os dizimistas, ofertantes, bons samaritanos, as vidas que tem abençoado, Pai, as vidas que vão abençoar ainda, Pai, aquelas vidas que só tem, Senhor, os peixinhos e os pãozinhos, Pai. 5 pão e 2 peixinhos. Meu Deus. Diz que é pouco, Pai. Mas é no pouquinho que o Senhor multiplica. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por as vidas que têm compartilhado este áudio aqui no Brasil, fora do Brasil. Abençoa, Jesus. A Tua palavra diz, Pai, que pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Sara os enfermos, Pai, vai curando, vai libertando, vai transformando, Pai, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro, meu Deus, a cura divina, Pai. E que nós vamos deixar, Senhor, tudo nas Tuas mãos, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor venha mostrar, Senhor, que o Senhor é Deus. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero declarar a Tua mão forte, trazendo alegria aos nossos corações, alegria da Tua salvação, meu Deus. E nós vamos deixar o Senhor cuidar, o Senhor trabalhar, o Senhor restaurar, o Senhor tirar aquilo que não provém de Ti, Senhor, para que nós devemos ter uma vida digna, Pai, de filhos Teus, Pai, de ser semelhança Tua, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Deus, tira esta ansiedade desses corações, Pai. Pai, tira, Pai, essa ansiedade. Quantas vezes eu também quero entender, Deus. Você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Aleluia. Uma manhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Obrigado, Deus. Quando lá chegar, você sonha. Obrigado, Deus. Porque hoje, Pai, eu vejo, Pai, que tudo que me trouxe dor, Senhor, foram experiências que eu tive contigo, Pai.
Muito obrigado por tudo, Pai. Fica conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal. Em o nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. Amada igreja, se Jesus não voltar amanhã, 8 horas da manhã, no Ministério Orar Sem Cessar do Facebook, do YouTube, nós temos a consagração. Venha para a consagração, vamos orar junto. Deus tem uma palavra para você. Amém? Louvado seja Deus. E nesse domingo, dia 20, oh, glória a Deus, nesse domingo, dia 20, nós temos o quê? O jejum da recompensa. O jejum da recompensa. Então, venha participar, venha já agradecer a Deus, porque tu já vai ter a recompensa. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor.